Olá, saudações literárias. Estamos aqui de novo, eu, o Bicho de Prata e o Caio Peroni. Tudo bem, Caio? Tudo bom, tudo certinho. Então, vamos lá. Hoje a gente vai retomar aí uma sugestão que você deu no passado, algo muito divertido de fazer. Explica aí, Caio, que a gente vai... Qual é a tua sugestão? Bom, hoje a gente está trazendo aqui novamente um ranqueamento, né? O primeiro que a gente fez foi relacionado aos filmes e seriados baseados nos livros do Stephen King. E agora a gente traz seriados, de maneira geral, né? De 3 serviços de streaming disponíveis hoje no Brasil. Só que todos esses seriados eles seguem mais ou menos na mesma linha, né, do horror. Alguns puxam mais para o suspense, alguns misturam um pouco de ficção científica também, mas tudo servindo aí como uma base de dicas também, né, de indicações e às vezes até algumas contraindicações, né. E aí o pensamento basicamente é usar essas 5 categorias que vocês veem aqui. A primeira na ponta da cadeira, considerando que o seriado cumpriu muito bem, assim, com excelência, aquilo a que ele se propôs, né? Calafrios obviamente o seriado é muito bom, mas talvez tenha faltado um ou outro elemento para a gente considerar melhor. O Vale a Pipoca é ok, né? É o bom, é aquele que a gente até indica. O Terror de Bocejar já fica meio complicado, é aquele que não entregou muito o que prometia. E o Larguei não necessariamente são séries que a gente de fato tenha largado, né? Às vezes a gente até termina de assistir uma série que a gente acaba não gostando, mas é aquela série que até dava para ter largado, que a gente não ia perder nada. Então a gente deu o nome aí de Larguei para essa categoria. Caio, essa é aquela que a gente assiste até o fim de Teimoso, né? Às Para vezes, ver se melhora. para ver se melhora e no fim acaba que é um terror, né? É, no pior sentido, No né? pior sentido. É isso aí. Então vamos lá. Então vamos lá. Olha, o primeiro item aqui, na verdade, não é um seriado, é na verdade uma trilogia, né, de filmes. Mas a gente colocou porque segue, né, os filmes foram lançados na Netflix ao longo de 3 sextas-feiras, né? Aliás, eu achei essa uma estratégia super legal. A gente está falando dos filmes da Rua do Medo, e eu toda sexta-feira eu estava lá para assistir, eu gostei, assim, enfim, vou falar mais agora, né? Mas a gente começa então com Rua do Medo, que é uma adaptação, na verdade são 3 filmes que adaptam uma série de livros, né? Muito, muito populares os livros. Hoje não se publica mais aqui no Brasil, né? Você encontra esses livros mais em sebo, mas eles eram muito, muito, muito famosos, né? São livros de terror adolescente. Já vou começar dando a minha opinião aqui, aí a gente vê, depois que você falar, onde que a gente coloca a Rua do Medo. Como eu falei, são 3 filmes, né? Eu gostei do primeiro, gostei muito do segundo, e o terceiro eu não gostei, infelizmente. Achei muito exagerado em alguns pontos, né? Eu acho que existia um enorme potencial para fechar a história, falando de temas atuais, né? Como o tema do machismo está muito presente no Uhum. último filme, mas eu achei que ele se perdeu um pouco, acabou querendo chocar o espectador no lugar de entreter, no lugar de fechar a história da melhor maneira. E assim, eu não sou muito a favor disso, né, de comparar o livro à obra original. Mas, falando disso, de maneira geral, os 3 filmes, eles se afastam muito do tom dos livros, né? Eles não têm muito a ver com os livros, mas o terceiro, em especial, é o que mais faz isso. Então, o saldo é positivo, de 3 filmes eu gostei bastante de 2. Mas o que você achou? Que eu achei, Caio? Eu achei que a história tem, no fim, tem uma amarração adequada. Mas, assim, Uhum.
é curioso, é o terror juvenil, né? É o terror Uhum. juvenil, então é assim, aquela galera, a moçadinha, e até uma curiosidade que a gente vai comentar em, acho que mais um ou dois momentos, pelo menos, me chama a atenção como shopping centers acabam virando cenário de filmes É, de horror. Bom, eu não li os livros, né? Não li, mas eu achei médio, eu achei mediano. E aí eu ficaria no Vale a Pipoca, na eu minha opinião. concordo, Na minha eu opinião, concordo. então acho que a gente não tem muito o que discordar, né? É, Eu tô ficando, eu fiquei meio fã daquela atriz, aquela ruivinha, uhum. e que apareceu, pelo menos para o grande público, para mim, no Stranger Things. Stranger Things, isso. Ela tem um filme também que ela faz o papel do diabo. E, enfim, eu acho que aquela mocinha, né? Tem carisma, e claro que ela Uhum, não leva os três filmes sozinha, uhum. mas entre mortos e feridos, e há muitos mortos e feridos no seriado, eu vou de Vale a Pipoca. Eu concordo. O Calafrios acho que não chega lá. E como eu falei, Não. apesar de não ter gostado só de um filme, eu não gostei justamente do último, que em Uhum. teoria era para ter sido melhor, né? Mas não Fecho. é de Uhum. bocejar, não é de bocejar, sem dúvida nenhuma. Uhum. Então, Vale a Pipoca eu acho que não sai caro, não. Bora lá. Lovecraft Country eu vou confessar que eu não vi. Eu, tão fã de Lovecraft, não vi ainda. E aí? Bom, esse seriado ele foi muito aguardado. Ele é baseado num livro, né? E, e o curioso é que assim, Lovecraft, enquanto ele hoje ele inspira e vem inspirando muitos escritores, letra de música, ele criou um universo também, né? Aquele horror Uhum, cósmico, aquela ideia. Ele tem contos que são sonolentos, né? E ele uhum, tem contos que criam uma atmosfera, e ele criou todo um mundo. É o Lovecraft Country. Só que ele também tem uma face extremamente racista, assim, e isso acabou maculando muito a imagem, totalmente a imagem dele enquanto um autor, mas ele teve uma vida muito estranha, ele era uma pessoa muito estranha. Isso se reflete na obra dele. Enfim, é uhum. aquela questão de separar a obra do autor, Do né? autor, né? Então, ele tem ótimos momentos na obra. E o que fez esse autor? Ele criou uma trama muito interessante, que as criaturas criadas pelo Lovecraft nunca, elas são sempre sugeridas, oníricas, né? Embora Uhum. tenha filmes, mas aqui ele põe as criaturas e envolve um elenco todo de negros, Ah, legal. que fazendo até um contraponto Sim, sim. à manifestação racista do original do autor, do Lovecraft, Uhum. não do autor desses livros. Então, eu gostei. Eu diria que dá calafrios, porque é muito movimentado, tem uma trama bem amarradinha e tem Uhum. monstros. Tem Tá. monstros, né? A gente gosta de ver monstros, às vezes não É só isso aí. assustam. É isso aí. Eu não sabia dessa questão do É, racismo sim, no contexto do Lovecraft, assim. ele Não sabia tem mesmo. tem passagens em alguns contos, e ele tem um poema que é um horror, assim, é deplorável, lamentável, Entendi. né? Nossa, não sabia, não sabia. Sim, E torna a série mais interessante mesmo por conta disso, sim, né? pela pegada, tudo isso que eu falei, né? E, Sim, assim, sim. e os atores são muito bons, e a história é bem amarradinha. Tem mais uma coisa Hum, que eu estou percebendo em assim, a preocupação nos seriados é não só o figurino,
mas o figurino das ruas. Então, Sim. para quem gosta de ver um carro clássico, por exemplo, é um colírio. Legal, que legal. É muito bacana, é muito legal. Essa questão da qualidade de produção para TV, Uhum. inclusive a próxima que a gente vai falar é um exemplo disso, né? A TV tá virando algo muito diferente do que costumava ser, né? Sim. Na cinematografia. E a próxima que a gente tem aqui, como eu falei, é um exemplo disso, porque, na minha opinião, é uma produção, além de tudo, muito bonita de ver, né? Que é A Maldição da Residência Hill, que ela está disponível na Netflix. Inclusive, o Rua do Medo também é da Netflix e o Uhum. Lovecraft Country é da HBO Max, né? Isso, É isso aí. exato. A Maldição da Residência Hill é a primeira de 3 séries da Netflix que foram produzidas, né, dirigidas e criadas e co-escritas pelo Mike Flanagan, que é um dos diretores de horror mais conhecidos e reconhecidos hoje em dia. Uhum. E a gente já falou dela aqui, né? É uma Já. adaptação Uhum. livre do livro A Assombração na Casa da Colina, da Shirley Jackson. Isso. Eu fui arrebatado por esse aqui. Uhum. Gostei demais. Ela não é uma adaptação, para usar um termo herético, não é uma adaptação fiel. Ela muda muita coisa, ela aproveita. Tem certos personagens que ela só aproveita o nome, né? Inclusive tem Uhum. uma personagem que chama Shirley, Uhum. em homenagem à autora. Mas, assim, ao longo de 10 episódios, essa série tem uma coisa que eu gosto muito, muito mesmo num seriado e que tem faltado cada vez mais, que é paciência, né? Então, são 10 episódios e ao longo de 5 deles, ela só desenvolve os personagens Uhum. principais, né? Os Uhum. irmãos dessa família. Então, é a partir do sexto que a coisa engrena para a ação propriamente dita. Mas não é entediante, tem Uhum. terror, tem drama, tem lances muito pontuais de humor também. É uma série que provoca muito as emoções. Assim. Eu gostei demais dessa aqui. Bom, para mim, Caio, assim, foi uma, não foi só para mim, né? Para todos os fãs Uhum. de Shirley Jackson, e ela, se não inaugurou, ela fez uma das melhores histórias assim ambientadas numa mansão com a reputação de ser mal assombrada Uhum. e aquela mansão onde acabam sendo reunidos pessoas sensitivas por alguém que quer saber o que aconteceu Uhum. e, e eu fiquei receoso, falei, o que vão fazer com essa história Uhum. clássica, né? E a adaptação é fantástica, é muito bem Sim. feita. E embora a Shirley Jackson ela foi assim uma criadora de ambientes, de climas assim sombrios, ela não é explícita na história original, mas Não, ela não. cria um ambiente assim de dar Uhum. calafrios, né? Aqui Sim. eles têm cenas assustadoras, né? Assustadoras, Uhum. envolvem crianças, né? E, enfim, quando se apoderaram da trama original e fizeram uma adaptação muito feliz. Muito, Inclusive, muito. aquela curiosidade, né? Existem fantasmas plantados em cada canto da cena, É, que a gente nem vê. exato. E teve caça-fantasmas aí que ficaram localizando os fantasmas e publicando depois. Olha, tinha um aqui, tinha um aqui. Enfim, para mim, fácil é de ficar na ponta da cadeira. Para mim também. Você falou das cenas assustadoras, eu vou dar um destaque muito rápido, não vou, inclusive não vou descrever, mas é a cena da cartola. Eu vou falar isso. Não, cartola não, é um O chapéuzinho. chapéu, né? Nossa, aquela cena é muito boa. Mas sim, na ponta da cadeira, fácil. Residência Rio Boa. é uma das melhores coisas que a Netflix já colocou a público. Sim, sim. A próxima
é da HBO Max, né? Eu descobri muito recentemente e foi inspiração, inclusive, para uma prova minha que eu fiz para os alunos no ano passado. O nome original dela, não sei se tem tradução, é Two Sentences Horror Stories, né? Histórias de terror de 2 frases. De 2 frases. Uhum. Na realidade, isso aqui é um projeto do Twitter, né? Tem uma tag do Twitter que é essa, né? Histórias de horror de 2 frases, mas em inglês, e que as pessoas colocam lá justamente, Uhum. como o próprio nome já diz, histórias de terror, mas somente com 2 frases. Uhum. E o que a série faz, cada episódio é uma história independente, você não precisa assistir em ordem, você não precisa nem assistir todos. Eles pegam algumas dessas histórias de terror e adaptam para episódios de meia hora. Primeiro, eu acho muito legal essa ideia de escrever Uhum. histórias em 2 frases, é extremamente desafiador, né? Então, eu até recomendo que, se você que está assistindo gosta de terror, vá atrás dessa tag no Twitter, é muito legal. Uhum. E eu vou confessar que eu não vi todos os episódios, né? O que eu achei da série, a iniciativa é boa, né? As histórias, pelo menos as que eu vi, são provocativas, são instigantes, algumas, inclusive, asquerosas. Mas eu achei algo amador, né? Não sei dizer. As atuações não convencem muito, é uma coisa que se salva mais pela ideia que está por trás daquelas 2 frases, né? Porque quanto menos um autor escreve, mais a imaginação trabalha, Uhum. do que propriamente pela produção da série em si. Não sei se você teve a mesma impressão que eu. Tive, Caio. Assim, são episódios curtos, né? Uhum, E muito irregulares. sim. Alguns episódios, ele é muito irregular. Alguns são bons, algumas tramas são boas, cada episódio é uma história, um elenco. Uhum, uhum, Alguns atores não são tão bons. Aí eu não sei também quanto a direção peca, né? sim. Mas é um passatempo. Sim, Exato. tem, não, tem histórias muito boas assim, mas a gente tem que ficar na média, porque, né, são vários Uhum, episódios, se eu não me engano, uns 20. uhum, Não lembro bem. Mas para mim vale a pipoca, assim, é quase um passatempo. sim. Quando você não, assim, você está em dúvida do que assistir, você quer uma coisa mais É, rapidinha, é uma pedida legal, mas não é algo que você, minha nossa, né, é. preciso ver e tal. Uhum. Acho justo também colocar ali no meio. A próxima eu também não assisti. Aliás, agora vai vir uma batelada de série que eu ainda não vi, mas todas elas estão na lista. A próxima é City of Angels. Ah, bom, então, ela tem um prenome que é Penny Dreadful, Ah, sim, é City verdade, eu of vi isso. Angels. Uhum, Essa é uma série, é muito interessante. Ela se passa no pré-Segunda Guerra Mundial e ela mistura muitas coisas. Mistura aquele clima de guerra, mistura ambição política, mistura misticismo uhum, e racismo, tá. né? Porque ainda é uma fase em que, assim, 1938, 37, que os direitos civis da população afrodescendente não estão tão estabelecidos, né? Uhum, E tudo isso se mistura com uma atriz, inclusive, que desempenha papéis diferentes. Ela é muito legal, interessante. legal. Eu não vou lembrar o nome da personagem, mas é uma das atrizes de Guerra dos Tronos. Tá. E muito gira em torno dela. Olha, e essa é outra série que tem uma recriação de época assim fantástica. Os carros Uhum, saindo rodando de dentro do museu, impecáveis assim, legal. e acaba sendo até uma atração dentro da trama. Uhum, Eu
eu colocaria Calafrios. Calafrios, beleza. Está na primeira temporada ainda, né? Ainda deve ter uma sequência. Tá, legal. Ela tá em qual streaming? Na Prime. Amazon Prime. Isso. O Penny Dreadful também, né? Estão os dois lá, né? Então, o Penny Dreadful, a gente vai falar dele depois. Eu vi no Netflix, ele saiu e está na Amazon Prime agora. Legal, legal. Bom, o próximo é Love, Death and Robots. E aí, o que você diz? O que eu digo? É uma adaptação do heavy metal, do metal hurlant francês, né? Que virou heavy metal nos Estados Unidos. E olha, são curtas, cada um é uma história, e é muito bacana. Agora, assim, como você advertiu lá no começo, ele vai do estranho, do bizarro, passa pela ficção científica, passa pelo terror, mas ele sempre te tira do normal, assim. É uma série de animação, tá bom? Muito bem feita, curtinhos os episódios, e não é algo assustador que te cria uma sensação de terror, né? Em alguns momentos, um pouco. Mas eu vou pôr na ponta da cadeira pela qualidade, pelos roteiros, tá bom? Beleza. Ele é antológico, né? Cada episódio é uma história. Isso, e também Netflix. Legal, maravilha. Agora a gente tem Tell Me a Story, que eu também não assisti, mas se eu não me engano, não sei se tem alguém envolvido nessa série que trabalhou em American Horror Story, ou eu estou enganado? Eu não sei te dizer, não sei te responder, mas eu estou vendo a segunda temporada, né? E acho que são só 2. É uma ideia muito interessante, Caio. Essa temporada mistura Cinderela, Bela Adormecida e A Bela e a Fera. A primeira era Chapeuzinho Vermelho e outras 2 histórias da carochinha. Mas Deve eles ser os trazem 3 porquinhos, né? Porque 3 porquinhos, isso. E tem mais uma, são sempre 3. Eles misturam as tramas, e aqui eles trazem para o presente, e de infantil não tem nada. Não tem nada. E o que mais assim chama atenção, se a pegada é terror, é o suspense pesado, em muitas ocasiões, e a violência entre as pessoas, né? Entre o mal e o bem, né? Mas é muito criativo, Caio, porque eles entrelaçam essas tramas que são clássicos históricos aí, né? E põe isso dentro de um clima policial com muito suspense. Que legal. É muito legal, é muito bem feito, muito bem. O enredo é muito bem costurado, sabe? E você começa a perceber os sinais de onde aquilo se baseou. É muito bacana. Legal. Claro que a história é adaptada e não segue a mesma sequência, né? Cinderela. Eu não vou falar. Eu não vou falar. Mas, olha, eu colocaria em Calafrios. Beleza. Essa ideia de adaptar conto de fada para histórias de suspense tem potencial, porque os contos de fada, alguns não são necessariamente suaves, né? Não são, né? Não, longe disso, muitas vezes, né? Sim, exatamente. Bom, agora a gente tem o Lore, que também é da Amazon. E aí, o que você me diz? Lore, eu assisti alguns episódios, ele é baseado num podcast, né? Não sabia. O podcast tem muitos episódios e é interessantíssimo, porque logo o primeiro é assustador, só que é real.
foi quando foi criada a execrável lobotomia, Ah, tá. que tem, olha, isso aparece no filme Estranho no Ninho, de uma maneira, o filme é maravilhoso, a história é impactante. E Uhum, aqui, só que isso foi real. Qualquer pessoa entendida como fora do eixo, segundo os critérios dos outros, não da pessoa, né? uhum, uhum. Podia sofrer uma lobotomia, ou seja, um criminoso, uma esposa muito nervosa, negócio horroroso. Uma Tá. pessoa muito agitada podia ter essa região do cérebro simplesmente danificada, né? Uhum. E passar a ser uma pessoa assim, vai, funcional, né? Onde o único dano seria assim a vontade, a iniciativa, um horror. Uhum. Então, Sim. são histórias reais de horror, Tá. muito bem produzido, muito bem produzido. Então, na ponta da cadeira. Porque quando a Legal. gente sabe que aconteceu e muitas vezes continua acontecendo, é Sim, assustador, exato. né? Quando a gente comentou disso no vídeo sobre o King, que é as obras que trazem os monstros, os seres humanos como monstros, são Uhum. piores, né? São piores. E aqui a gente tem Drácula. E aí, Drácula eu também não assisti ainda. Netflix, né? Isso mesmo. Tá bom. Uh, Bram Stoker, se fosse um vampiro, ia atrás de toda a equipe que fez essa porcaria. Se ele Porque pudesse sair do caixão, né? se ele pudesse, se ele fosse o morto-vivo que ele criou, ele ia tomar satisfação, Caio. É muito ruim. Tem bons momentos, mas assim, não, Não, né? não. Olha, só se você. Então, é aquela que eu fui até o fim. Não vão estragar a história, não vão Não é inventar uma moda. possível, né? Larguei, Larguei. larguei. Não, tá certo. Eu não sou contra largar, não, nunca, Não, eu fui até o fim de teimoso, cara. de teimoso. E falando em larguei, eu acho que aqui a gente chega à primeira polêmica, não sei se necessariamente entre você e eu, mas entre eu e o resto do mundo, pelo que eu vejo. Porque a gente vai falar de Stranger Things. O que eu vou falar agora é aplicável tanto a Stranger Things quanto a pelo menos mais um outro caso aqui da nossa lista que a gente ainda não chegou lá. Que o que que acontece? Quando os realizadores de Stranger Things tiveram a ideia, né, para aquela história lá da primeira temporada, que é um grupo de amigos, um deles desaparece, e aí tem uma menina meio estranha, com poderes, né, aparentemente, e a temporada são 8 episódios, é uma série bem curta. E em paralelo a eles tentando achar esse amigo, tem essa trama com essa menina, tal, muito nostálgica, né? Você percebe que o letreiro aqui remete às obras do Stephen King lá na década de 80, tem referências mil a filmes do Spielberg e tal. Quando eles tiveram essa ideia, era para ter sido uma temporada com essa história e a segunda temporada era para ser outra história. Então, em Stranger Things era para ter sido uma série antológica também. Uhum. O que que acontece? Todo mundo gostou, o que era, obviamente, o objetivo. O público pediu e, na ânsia de não perder a adesão do público e, consequentemente, o ganho financeiro, eles continuaram com os mesmos personagens. E aí, para mim, assim, a série perdeu completamente a graça, por vários motivos. É, eu acho que os personagens que eles criaram na primeira temporada não são os mesmos da segunda. Então, assim, o desenvolvimento foi
sofreu rupturas muito abruptas, quase como se eles quisessem mostrar para o público adolescentes um pouco mais descolados, na medida em que as crianças da temporada anterior ganharam a afeição do público justamente por não serem, né? As tramas foram ficando cada vez mais apelativas. Então, assim, o Stranger Things, em respeito à primeira temporada, que, na minha opinião, é uma das melhores coisas que a Netflix também já produziu em série, em matéria de série, assim, de ficção científica e suspense, eu colocaria no terror de bocejar, porque eu larguei. Eu não colocaria no larguei, apesar de eu ter largado, por conta da primeira temporada ser muito boa, né? Mas assim, se você assistir só a primeira e ignorar a existência das outras, para mim, na minha opinião, você não vai estar perdendo nada. Mas o que você acha? O que eu acho? Bom, foi, como você disse, essa ideia de fazer referência aos anos 80, tudo, criou, criou uma série muito saborosa, né? Uhum, uhum. Com um elenco para lá de carismático, né? Sim. Aquelas crianças assim funcionaram muito bem. Na segunda temporada, eu fiquei muito bravo, eu falei, não vou assistir mais isso não. Porque eles Eu pegaram também. a primeira e recontaram a história, basicamente. Sim. E ainda enfiaram um episódio lá, acharam um personagem nada a ver, assim, um tampão, uma rolha, um tapa-buraco. O que a gente vai fazer? Ah, Exato. inventa um personagem aí, não vamos contar, né? E aí Uhum, o personagem tem uma participação que, assim, é para tampar aquele buraco, para sim, espichar o seriado. Então, não vou assistir mais essa exatamente. porcaria. Eu ia entrar no larguei, para valer. E Uhum. larguei. Aí o pessoal começou a falar da terceira temporada. Eu falei, ah, vamos ver. E foi uma volta por cima, Caio. Sério? Sério, porque você viu? Não, não. Eu larguei mesmo. Não. É porque também tem referências lá que você nem existia ainda. Mas um personagem arruma uma namorada, né? Arruma uma namorada. Parece que ele foi no mercado e pegou uma namorada, né? Mas é a expressão, né? Mas ele começa a Uhum. namorar uma guria e tem uma cena que é emocionante, cara, que envolve essa menina que está longe, é um momento super tenso, enfim. Eu achei sensacional a terceira A temporada. terceira temporada? Por quê? Porque eles pegam, tem horror pesado, que não Uhum, são só uhum, aqueles monstros, não tem spoiler nenhum, porque o monstro uhum. aparece aí logo no pôster, né? É. Não tem terror, tem morre gente e, e esse resgate dos anos 80 é feito de uma maneira muito gostosa. Enfim, Entendi. para mim vale a pipoca, mas eu deixo a teu Ah, critério. eu acho que o Vale a Pipoca é... Bom, primeiro que assim, você tem mais propriedade porque você chegou a ver a terceira temporada, talvez eu esteja perdendo de teimosia, mas assim, justamente esse detalhe que você falou do tapa-buraco na segunda, ele me revoltou tanto. Foi ridículo. Falei, foi patético, e Foi, ainda quase que jogaram no lixo todo um trabalho que tinham feito verdade. com um personagem específico ali, ao cabo de um episódio. Mas vamos no Vale a Pipoca, até porque eu não risquei completamente da lista a possibilidade de ver a terceira. Talvez eu precise ver também para ver se recupera, porque Para fazer aquele as pazes. porque precisa. Bom, coletivo. Stranger Things é Netflix, né? É, Coletivo Terror, se eu não me engano, também é da Netflix. também. E assim, esse eu larguei a jato. Eu não vou nem falar, porque eu larguei antes de terminar o primeiro episódio. É mesmo? É, nossa, foi assim, ó, foi numa daquelas, né? O que a gente vai assistir?
aí você fica 40 minutos na lista ali, só no controle. Aí eu falei, deve ser legal, né? Cada episódio é uma história. Eu adoro esse tipo de série, em que cada episódio é uma história. E, nossa, chegou em 20, 30 minutos, eu falei, não, chega, né? Chega, Vamos continuar procurando. Então eu não vou nem falar. para o ônibus que eu vou descer, né? Exatamente. Não, eu achei a pegada curiosa, né? Um ônibus, uma noite, acho Uhum, chuvosa, né? Faz muito tempo que eu uhum, vi. E cada história é um passageiro que desce do ônibus e alguma coisa acontece. isso. É outro bastante irregular. São acho que 7 episódios, mas é muito irregular, assim. Tem bons episódios, tem outros, né? Uhum. E, na média, ainda fico na pipoca, viu, cara? A média é Acho que eu estou sendo positiva, muito então. generoso, né? Tá, tá ótimo. A Netflix agradece. Não precisa concordar. Não, eu nem assisti. Assim, eu até me sinto mal de falar, não, esse eu larguei com estilo. Mas assim, tendo assistido 30 minutos, eu não vou nem falar, porque Tá bom. talvez se eu fosse para outro episódio, de repente, acabaria gostando de um ou outro ali. Mas vamos deixar no Vale a Pipoca, porque bem como esse aqui, né, do terror das duas frases, um ou outro de fato vale a pena, né? Sim. Aqui, ó, Maldição da Mansão Bly. Essa é a segunda série do Mike Flanagan, né, o criador da Residência Hill. E o Uhum, livro, na verdade, não é bem um livro que é adaptado aqui, uhum, são vários textos do Henry James, né, que se eu não me engano, foi um escritor britânico. uhum. Mas o livro principal aí que é adaptado, inclusive com referência até ao título diretamente, é A Outra Volta do Parafuso, Isso. né? Do Henry James, que eu li faz muito tempo, preciso reler ainda para relembrar, até motivado pela série. E se a gente falou bem de Residência Hill, eu acho que você vai concordar comigo, Mansão Bly é ainda melhor, né? É a história de uma jovem professora americana que vai para a Inglaterra e lá ela se muda basicamente, né, para essa mansão, que é uma mansão do interior da Inglaterra, para ser au pair de um casal de crianças, né, de dois irmãos com os pais misteriosamente falecidos. E lá as coisas acontecem, né, ao longo também de 10 episódios. Eu gostei basicamente de duas coisas nessa série. Novamente, a paciência, né? É uma série que eu já vi muita gente, inclusive, classificar de chata, por conta justamente desse ritmo mais pegado, o que eu acho que é muito reducionista chamar. É uma qualidade, né, da série, ela ter esse passo mais lento. E o subtexto amoroso dela, que nem é subtexto, ele é bastante explícito, ele lida ali com uma trama amorosa que é a alma da série, na minha opinião. Eu diria que Mansão Bly, antes de ser uma história de terror, é uma história de amor, né? E isso, para mim, o modo como ele costurou esses múltiplos gêneros e elementos fez da série um primor. É uma série que eu acabei de reassistir, inclusive, é sensacional. Bom, Caio, eu vou resumir em 2 palavras. Eu gostaria de pronunciar com a mesma precisão e graça com que a personagem pronuncia. Perfectly splendid. Isso mesmo, exatamente. Eu Exatamente. faço, eu ponho na ponta da cadeira, ela cria Sim. um clima de tensão Uhum. e só fazer uma correção, tem uma pegadinha. O Henry James nasceu nos Estados Unidos, se Ah, tá. naturalizou britânico. Tá, tá. Então tá Eu não, certo, eu né? não,
É, Tá certo, até que passa. até que passa. Mas essa foi outra adaptação muito feliz da obra dele Uhum, e, caramba, cria-se um enredo entre pessoas que existem e outras que talvez não existam. uhum, Esse romance que você mencionou, um romance que existiu, um romance que está se construindo, uhum, é muito muito, bonito, e o desfecho é primoroso. sim, Tão fácil eu coloco ela na ponta da cadeira. sim, Não por pelo todos os susto, motivos. perdão, É, não, eu ia falar justamente isso, não é nem pelo terror da coisa, né? não tem vísceras voando, não tem Não, essas coisas, mas tem um clima, tem alguns climas, né? sim. De E dúvida, de também, tensão, e também existem fantasmas escondidos. também. É, é uma boa. Perfectly Splendid. É isso aí. Você resumiu melhor do que qualquer um poderia ter resumido.